Bom dia, senhores e senhoras, alunos e alunas. Nessa videoaula de hoje a gente vai estudar razão e proporção. Espero que os senhores gostem, curtem o canal, compartilhem e se inscrevam. Não esqueçam de apertar o sininho para os senhores receberem notificações. Então vamos ao início da nossa aula. Razão. O conceito de razão, senhores, consiste em divisão, ou seja, usamos razão para fazer comparação entre grandezas. Assim, quando dividimos uma grandeza pela outra, estamos comparando a primeira com a segunda. Sabendo que existem grandezas A e B, são duas grandezas diferentes, grandeza A e grandeza B, a razão entre A e B, diferente, desde que B seja diferente de zero. Senão não vai ter como se comparar alguma coisa com nada, né? É o quociente entre A e B. A dividido por B, senhores. E essas comparações a gente faz o dia a dia, toda hora, senhores. A gente compara quantas pessoas vivem bem em um lugar, quantas vivem mal. Aí uma razão entre essas razões é o número racional, sempre. O numerador é chamado de antecedente e o denominador é chamado de consequente. Um dá o motivo, o outro dá a consequência. Vocês vão entender melhor no desenrolar da aula, quando a gente começar a fazer exercício. Mas presta bem atenção nessa questão de antecedente e consequente. Ali a gente sempre fala, igual tem a fração 1/2 ali, 1 está para 2, 1 está para 3, 7 está para 10. Por exemplo, na Polícia Militar, por exemplo, de cada 3 soldados, existe 2 soldadas, né? Para cada 3 homens na Polícia Militar, existe uma mulher. 3 para 2, foi o que eu disse antes. Para cada 3 homens, há 2 mulheres na Polícia Militar. Então, 3 para 2. Essas são as comparações que a gente vai estudar durante essa videoaula. Vejamos mais alguns detalhes aí, senhores. A proporção, como eu já disse, é razão racional, número racional. Ela é igual a outra número racional dividido por número racional. O que quer dizer isso, senhores? É quando uma razão é proporcional à outra, por isso que chama proporção. Ela é proporcional. A gente vai ter duas grandezas, diretas e inversamente proporcionais. No caso, aqui, nós chamamos aí um número racional, numerador de uma fração, é exatamente proporcional ao número racional da outra fração, que é o denominador. Vou explicar melhor para os senhores. Se eu tiver uma fração C dividida por D, uma proporção é igual a F dividido dividido por F. Então, senhores, prestem atenção nesse detalhe. C dividido por D igual a E dividido por F. C e F é chamado de extremos. D e E é chamado de meios. Então, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, C multiplicado por F é igual a E multiplicado por D. A proporção só vai existir se essa regra for mantida. Ok, senhores? Não esqueçam disso. Isso é muito importante. Só existe proporção quando o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, no nosso exemplo, C multiplicado por F é igual a E multiplicado por D. E fim de papo, vamos para frente. Vamos dar um exemplo aqui para os senhores verem de como aplicar a razão. Até dei um exemplo no slide anterior, quando eu falei sobre a comparação de homens na Polícia Militar e mulheres. Eu dei até um exemplo, né? Foi só uma sugestão, de 3 para 2. Para cada 3 homens, há 2 mulheres. Aqui é mais ou menos isso. Olha, vamos ver o problema. Tem um dedinho ali nos chamando a atenção. Eu quero saber o que ele está tocando aquele número lá. Vamos ver o que é isso que está acontecendo? Olha lá, um colégio possui 1.800 estudantes. Sabendo que o número de alunos é igual a 600, qual que é a razão entre o número de alunas
pelo total de alunos desse colégio. Olha, senhores, para resolver esse problema, ele quer a razão entre alunas e alunos, né? Entre o número de alunas e alunos. Primeira coisa que a gente tem que saber, senhores, quantos alunos tem, porque ele só informou que o total é 1.800 estudantes e falou que lá, sabendo que o número de alunos é 600. Né? Então, nós temos que saber quantas alunas tem. Então, a gente vai pegar os 1.800 e subtrair os 600 meninos. Aí a gente vai descobrir quantas meninas tem ali, né? Seria o nosso caso. Então, aí o que acontece? Ele pediu que nós fizéssemos a razão entre o número de alunos, porque a gente tem que buscar a interpretação do problema. Eu coloquei um foguinho ali, ó, para você ver. A razão entre quem está falando primeiro, tem que prestar atenção nisso, né? De alunas, a razão entre o número de alunas pelo total de alunos. Então, nós já descobrimos que lá tem 1.200 meninas, né? Então, ela vai ser o numerador da nossa razão. Entre as meninas e os meninos, que é o denominador, os senhores lembram quando eu, no primeiro slide, eu falei com vocês sobre um assunto interessante que foi extremos e meios. Vocês lembram disso? Olha aqui, eu vou lembrar os senhores. Antecedente e consequente. Antecedente e consequente. No nosso problema aqui, senhores, as meninas são os antecedentes, porque é a razão entre alunas pelo total de alunos. Então, elas são nomeadores. E o consequente são os meninos. Então, vai ser 1.200 dividido por 600. Os dois números dá para simplificar, fica 2 sobre 1. Geralmente, costumo deixar a resposta igual a 2, mas eu gosto de deixar 2 sobre 1, porque isso vai nos explicar essa frase que eu deixei escrita em preto aí, ó. Para cada um aluno, temos duas alunas. Razão, a proporção e a razão nossa aí é 2 para 1. Para cada dois alunas, eu tenho um aluno. Para cada duas meninas, eu tenho uma menina. Vamos discutir algumas razões especiais que a gente vê no dia a dia e os senhores vão entender sobre o que a razão, o motivo mesmo de razão. As razões especiais. Velocidade média. Vamos supor que o pai de vocês vai botar vocês no carro e vocês vão viajar para Salvador, pegar uma praia legal lá e tal. Daqui a Salvador tem 1.400 quilômetros. O seu pai vai gastar um tempo lá. Então, a velocidade média é a razão entre a distância e o tempo que seu pai andou dirigindo. Isso é chamado de velocidade média. A razão entre a distância e o tempo. A velocidade, por exemplo, os senhores sabem como é que é representado? Né? Todo mundo conhece a música do Roberto Carlos a 300 km por hora, na estrada de Santos, eu não vou mais parar. Então, velocidade é isso, é a razão entre distância e tempo. Consumo médio. O seu pai nunca reclamou que o carro dele está gastando muita gasolina, não? Quantos quilômetros que esse carro dá de gasolina quando você compra um carro? Quanto será que ele dá, hein? Então, o consumo médio é a quilometragem que ele percorre e quantos litros que ele gastou. Costuma se falar, esse carro aqui, ele dá 10 km por litro. Mas o meu dá 15. O do meu amigo dá 17 km por cada litro de gasolina. Então, é a quilometragem percorrida pela quantidade de combustível que o cara teve que colocar no tanque. Densidade demográfica. É número de habitantes, área total. Aqui na sua cidade, se você analisar, o pessoal fala assim, aqui tem 100 mil habitantes, e a cidade tem qual é o volume da área dela, quantos metros quadrados nós temos de área. Então, o que acontece? É o número de pessoas que tem ali
dividido pela área. Por exemplo, na sua casa tem 5 quartos. Se tiver 20 pessoas, é 20 pessoas dividido por 5 quartos. Então, a densidade demográfica na sua casa vai ficar complicado, né? 5 quartos para 20 pessoas, vai ter que dormir muita gente amontoada. Mas eu acho que deu para os senhores entenderem o que realmente é uma densidade demográfica. E ela é uma razão especial. É um exercício, eu até vou. Nós vamos fazer um exercício com relação a isso, por isso que eu fiz até a questão de colocar a escala. É tamanho do desenho e tamanho real. Vocês pegam uma planta de uma casa, um mapa ou qualquer coisa desse tipo, o cara mostra lá a razão de 3 por 1 centímetro, certo? A cada centímetro que você medir ali no mapa, corresponde 3 na realidade. Então, é o tamanho real, o tamanho do desenho, que está lá, dividido pelo real. Nós vamos. Tem um exemplo aí, os senhores vão entender. Eu fiz um exercício disso. Então, nós vamos ver agora algum exercício onde a gente aplica a proporção direta, certo? E a gente vai estar começando até a aprender regra de 3 simples nesse exercício, que é uma matéria que eu vou colocar aqui no canal, mas eu já coloquei assim para a gente já ensinar, iniciar um estudozinho de regra de 3 simples. Olha lá, tem uma árvore ali balançando, um ventinho batendo nela, mas ela vai nos servir de exemplo para explicar alguma coisa para os senhores. Vamos ver, senhores. Proporção direta. Ali eu tenho 2 para 1 é igual a 4 para 2. O que vocês têm que observar aí, senhores alunos? É o seguinte, essa proporção direta, eu tenho 2 sobre 1. Do outro lado, o que aconteceu? Dobrou de 2 para 4. No denominador também dobrou. Então, quer dizer, senhores, que a proporção ali é mantida. Se você multiplicar os extremos e os meios, você vai ver que vai ser o mesmo resultado. E as duas setinhas estão mostrando que ela é diretamente proporcional, porque você dobrou o numerador de cá, de lá também dobrou. Você dobrou o denominador, do outro lado também dobrou. Então se mantém, são diretamente proporcional. É igual, por exemplo, se eu falar com vocês, antes de falar esse detalhe, eu vou mostrar lá que para você conferir isso, você pode citar tudo certinho, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 2 vezes 2 é igual a 4 vezes 1. Né? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Legal. Olha aqui para os senhores verem. Uma árvore cresce 3 centímetros por mês. Vamos botar assim, né? Por cada mês. 3 centímetros em um mês. Quer dizer que se eu, em 2 meses, vou multiplicar o 3 por 2, que dá 6, ela vai crescer quanto? 2, né? 2 centímetros por mês. O M ali não é metro, não, é mês, tá? Então a proporção manteve. E se você pegar nessas duas comparações, certo? 3 vezes 2 é igual a 6 vezes 1. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vamos fazer na terceira comparação? Ele, mais um mês se passou, né? E ela cresceu mais 3 centímetros lá, senhor. Certo? Ó, 3 centímetros a cada mês, né? Em 3 meses, cada mês ela cresce 3 centímetros. Então, cresceu em cima, passou para 9 e aumentou os meses também. Aumentou o denominador, aumentou o numerador. Aí, como eu vi que tudo aumentou, é 6 vezes 3, 18. 9 vezes 2, 18. Continua certinho, senhores. Produto dos extremos é produto do meio. Quando isso acontece, senhores alunos, eu digo e afirmo para os senhores, podem acreditar no seu professor, produto dos extremos é igual ao produto do meio. 6 vezes 3, 18. 9 vezes 2, 18. E tudo ali cresceu. Por isso que é diretamente proporcional. Cresceu na direita, cresceu na esquerda. Cresceu no numerador, cresceu no denominador. Acabou, não tem problema. É razão diretamente proporcional. Vamos ver um outro exemplo aqui?
Agora vamos falar de relação inversa. Vou lembrar a viagem de vocês lá para Salvador, lugar bonito, maravilhoso, Morro de São Paulo, lugar que eu amo, adoro. Vamos lá. Agora, senhores, vem cá. Proporção inversa. Fala, mas gente, olha que fosquinha legal, o cara está acelerando ali, ó. É inversamente proporcional quando eu falo o seguinte, eu aumento de um lado, abaixo do outro. É um negócio engraçado, mas é o que acontece muitas vezes, e vocês vão ver o exemplo aí. O Fusquinha vai nos dar um bom exemplo. Que Fusquinha legal, hein? Então vamos lá no desenho. Olha, ó. Proporção inversa. Eu tenho 5 para 1. Do lado direito, eu baixei para 3. Olha, no denominador, gente. N de 1, ele aumentou para 2. Ué, engraçado, eu diminuí no numerador, o denominador diminuiu. Quando isso acontece, senhores, essa razão é inversamente proporcional. Certo, senhores? É inversamente proporcional. Por isso que a setinha está uma para cima e outra para baixo. É para mostrar que essa relação é uma relação inversa, ou seja, proporção inversamente proporcional. Olha só para vocês entenderem como é que é. O seu pai estava viajando a 100 km por hora para chegar num lugar, no carrinho, no fusquinha legal dele aí, ó. Aí eles aceleram, seu pai é bom de acelerar. E ele estava dando a 100 km em uma hora. Quer dizer, em uma hora ele andou 100 km. Se ele fosse diminuir a velocidade, eu coloquei para assim, vamos colocar a metade. Se ele diminuir a velocidade para 50 km por hora, ele vai gastar quanto? 2 horas. Olha lá, eu diminuí a velocidade e aumentei o tempo gasto. Essa, senhores alunos, é o melhor exemplo de, de proporção inversa, de relações inversamente proporcional. Por isso que a setinha está de um lado e virada para outro. O que a gente tem que observar é um detalhe aqui. Quando a gente vai fazer a relação de produtos dos extremos com os meios, aqui nessa proporção direta, a gente faz a conta normal. 2 vezes 2, 4 vezes 4. Quando é inversamente proporcional, nessa hora tem que inverter, certo, senhores? Então, esqueçam disso. Em exercícios futuros a gente vai ver. Aí vai ficar 5 sobre 1 é igual a 2 sobre 3. Para a gente calcular quando é inversa, a gente vai inverter essas questões. Então, vamos ver aqui uns exemplos de exercícios legais para a gente entender melhor isso aí. Olha só, para fazer uma receita de bolo, você vai precisar de uma colher de açúcar para cada 2 colheres de trigo. Vai ficar um bolo legal, hein? Se você colocou 3 colheres de açúcar, quantas colheres de trigo você deve colocar para manter a proporção da receita? Então, a vovó lá, ela falou assim, olha, Netinho, eu vou te ensinar a fazer um bolo aqui legal que eu sempre fiz na minha vida e seu avô sempre gostou. Quando eu faço, eu uso a relação o seguinte, de cada uma colher de açúcar, está escrito ali, ó, você vai precisar de uma colher de açúcar para cada 3 colheres de trigo. Então tá lá, o açúcar, uma colher para 3. De trigo, 2. Quantas de açúcar eu vou precisar? Eu não sei. Eu não sei resolver de cabeça. Vamos supor, sabe, mas vamos lá devagar, porque tem problemas que você não vai conseguir. Então eu coloquei o exemplo simples para você entender. Então tá lá, ó. Para cada colher de açúcar, a vovó falou que a gente gasta uma colher de açúcar, 3 de trigo, para o bolo ficar legal. Se eu colocar 2 de açúcar, quantas de trigo eu tenho que colocar? Eu não sei. Então eu monto as razões. E ela é diretamente proporcional porque a lógica nos induz a pensar que se eu aumentei o açúcar, o trigo, eu tenho que aumentar o açúcar. Aumentou de cá, tem que aumentar de lá. É lógico. É assim que a gente descobre se a relação é direta ou inversamente proporcional. Então, já que a vovó falou, eu aumentei o açúcar, eu vou ter que colocar, vai ter que aumentar então a relação é direta.
Então, 1 de açúcar está para 3 de trigo, assim como 2 de trigo vai estar para X de açúcar. Correto? Porque eu não sei, eu vou aumentar o trigo, mas não sei quanto quantidade de açúcar. Então, se uma colher eu sei que gasta 3, 2 colheres vai estar para X. A proporção é essa aí, eu vou manter a mesma porção. E aí eu vou descobrir quanto que é X. Aí eu multiplico produtos meios, multiplicar produtos extremos é igual ao produto dos meios. 1 vezes X é igual a 3 vezes 2. X vezes 1 é X, 3 vezes 2, 6. E aí a nossa receita ficou perfeita, ficou diretamente proporcional. Vamos ver mais um exercício legalzinho. Eu adoro motocicleta, senhores. Olha que moto linda, Harley Davidson. Nossa, eu ainda vou fazer aquela rota 66 lá nos Estados Unidos, uma Harley Davidson, hein? Então vamos ver agora. Um motociclista saiu de sua casa 9 horas da manhã e chegou no seu destino às 11 da manhã. Quer dizer, se ele saiu 9, ele gastou 2 horas para chegar lá, né? Vai mentalizando isso, viu, senhores? Pilotando a uma velocidade de 120 km por hora. Perigoso. 120 km para moto é muito o cara ficar acelerando na estrada aí. Qual seria a sua velocidade caso o tempo que ele fosse gastar 5 horas? Então, o que o cara está nos perguntando aí? Ele falou que o cidadão pegou a motocicleta e durante 2 horas, ele gastou 2 horas para chegar no destino, pilotando a 120 km por hora. Aí ele pergunta, se o cara for gastar 5 horas, qual seria a velocidade que ele tem que andar? É porque eu achei até perigoso 120, dá diminuir um pouco essa velocidade, né? Então vamos botar isso lá no papel para a gente ver. Na velocidade de 120 quilômetros, na hora ele gastou 2. Se eu quero que ele gaste 5, tá aí embaixo, olha lá. Aí eu vou lá no. Qual vai ser a velocidade? Não sei. Coloquei X. Então vamos repetir? Lá no problema fala: 120 quilômetros, o cara gastou 2 horas. Eu quero que ele gaste 5. Qual é a velocidade que ele vai ter que andar? Tá lá, X eu não sei. Aí eu vou falar: 120 está para X. Ah, tem outro detalhe, outro detalhe, outro detalhe. Engraçado, vocês notaram que eu aumentei a hora e provavelmente ele vai ter que diminuir a velocidade? Porque se ele aumentar a velocidade, ele vai gastar menos horas. Então eu vou aumentar a hora, ele vai ter. A lógica, a gente tem que analisar a lógica das coisas. Quando a gente vai falar em razão e proporção, o cara aumentou as horas, desculpe aí, hein? Aumentou as horas de viagem, é claro que ele vai ter que andar mais devagar. Concorda comigo? Certo? Então, se eu diminuir as horas, ele vai ter que ir mais rápido. Aí eu tenho que chegar lá depressinha. Então eu tenho que aumentar a velocidade. Se eu não preciso chegar correndo, eu tenho que diminuir a velocidade. Então eu aumento o tempo e diminuo a velocidade. Essas relações os senhores com o tempo fazendo exercício vão acostumar com isso. Então está bem claro. Na hora de fazer as continhas, já que eu descobri que a relação é inversamente proporcional, porque uma seta está para baixo e a outra está para cima. Descobrindo isso, senhores, na hora de fazer as continhas, 120 está para x, como é inversamente proporcional, não é 2 para 5, é 5 para 2. Inverti ali. Ó. Ficou bem claro para o senhor isso? Vou repetir. 120 está para x e 2 está para 5. Eu já descobri que a razão é inversa. Então, uma das razões eu tenho que inverter. Inverti a do lado direito. Então, 120 está para x, ou no lugar de eu colocar 2 está para 5, coloquei 5 está para 2. Agora, é multiplicação do produto dos extremos pelo meio. 120 multiplicado por 2 é igual a 5 multiplicado por x. Então, eu tenho 5x igual a 240. O 5 está no lado esquerdo multiplicando e vai para lá dividindo. X é igual a 240 dividido por 5, que nos dá o valor de 48 quilômetros por hora. Olha que legal. O cara diminuiu a velocidade de 120 para 48. Agora sem risco de acidente, hein? E ele vai ser muito feliz. E a moto dele é muito linda. Vamos ver mais um exercício, senhores? Aí, ó.
O prefeito de Resende, Rio de Janeiro, cidade linda, muita indústria lá. Resende é uma cidade muito trabalhadora. Curso plano, o mapa dele tem uma escala de 1:400.000. A distância entre a cidade A e B é de 12 centímetros. Então, já está falando que a escala dele lá é em centímetros, viu, senhores? Já que a distância A e B é medida por 12 centímetros, logo, a distância real entre as duas cidades, vamos dizer o seguinte, eu fui no mapa lá, peguei uma réguazinha e medi lá no mapa, vamos imaginar que a distância entre uma cidade e outra é uma reta, certo, senhores? Aí eu peguei medida e deu 12 centímetros. E a escala do mapa é 1:400.000 centímetros. Como está escrito lá, eu já até escrevi lá na proporção. E quer saber qual que é o real. Olha, se na escala é 1:400.000, nós estamos falando agora de centímetros, viu, senhores? Porque está lá, é 12 centímetros. Observaram isso? Então a gente vai analisar sempre escala assim. Vê lá no mapa, a medida que tiver lá, é o que vocês vão colocar. Então é 1:400.000 centímetros. É igual. Ele quer saber quanto que dá se eu medir lá 12, quanto centímetro na real é? Porque lá fala, a cada centímetro do meu mapa, a realidade é 400.000 centímetros, viu? Só falando, eu estou mentindo vocês. A cada um desse negócio aqui, cada um centímetro, corresponde a 400.000 centímetros na realidade, tá bom? Esse é o tipo que diminuir, porque aqui a cidade não cabe aqui nesse papel, né? Então, a cada um centímetro corresponde a 400.000 centímetros. Aí ele falou assim, se lá está 12, quanto que é na verdade? Deu para entender a proporção? Aí a gente vai fazer aquela continha. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Aí, é mamão com açúcar, né? 1 vezes x, que dá x, é igual a 12 vezes 400.000, que dá um valor de 4.800.000 centímetros. Agora, senhores, nós vamos voltar àquela aula que a professora lá do 5º ano, 6º ano, nos ensinou, transformação de quilômetro, centímetro, hectômetro, decâmetro, aquele negócio todo. Aí, lá naquela tabelinha que a professora me ensinou, eu descobri que 1 quilômetro tem 100.000 centímetros. Correto? No nosso caso, nós estamos falando de 4.800.000 centímetros. Então, o que eu tenho que fazer, senhores? Para me transformar isso para metro. É a relação. 1 quilômetro tem 100.000 centímetros. O que acontece agora? Nós temos 4.800 centímetros. Então, o que nós temos que fazer? Dividir 4.800 por 100.000, para a gente saber quantos quilômetros esse valor dá. Porque se 1 quilômetro é 100.000 centímetros, é pegar 4.800 e dividir por 100.000. Fazendo a divisão, a gente corta aquele monte de zero ali, não deu 48 dividido por 1, que é igual a 48 quilômetros. Então, todas as vezes que você for transformar alguma coisa que está em centímetro para quilômetro, você pega, você tem que imaginar, se tiver em metro, é 10.000 metros. Se tiver 1 quilômetro, corresponde a quantos metros? Né? São 1.000 metros. Que divide cada centímetro, metro, centímetro, está do lado. Então você vai dividindo por 100. Cada casa ali é um zero. Na tabelinha lá vocês vão saber. Correto? Aí basta dividir e os senhores vão saber quanto quilômetro tá. Ou então você pode montar uma regra de 3, né? Igual tá ali, ó. Vamos colocar, imagina 1 quilômetro igual a 100.000. Embaixo, x é igual a 4.800 centímetros. 1 vezes outro, 1 vezes 4.800. Imagina a regra de 3 cruzada, multiplicando os extremos e os meios, igual está ali. Ó. 1 quilômetro, 100.000. X, 4.800. Multiplicando os extremos, eu tenho x vezes 100.000 é igual a 4.800. O 100.000 está multiplicando, vai para lá dividindo e está aí a nossa conta. Os senhores repitam esses exercícios, tentam compreender, que os senhores vão assistir essas aulas 3, 4, 5 vezes, quantas necessárias for,
que os senhores vão acabar entendendo muito bem razão direta e inversamente proporcional. Tenham um bom dia e até a próxima videoaula.